Sejam muito bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson e tenho aqui ao meu lado o meu grande amigo... Sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e já quero aproveitar e deixar um recado para você que está nos assistindo. Pare tudo, já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, ative as notificações e já compartilhe com todos os seus conhecidos. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante esse assunto para todos os seus contatos e, além disso, quando você curte esse vídeo, a plataforma entende que esse assunto é relevante e entrega para mais pessoas. Por isso, eu conto com a sua ajuda para o Fala Meu Doutor ser cada vez maior. Dito isso, pessoal, hoje temos a honra de receber um grande colega e um baita cardiologista. Dr. Túlio Reichert está aqui para conversar conosco sobre doenças muito prevalentes na população, que é hipertensão, insuficiência cardíaca e arritmias. O Dr. Túlio é médico graduado pela Universidade Católica de Pelotas, cardiologista e especialista em ecocardiografia pelo Hospital São Lucas da PUC de Porto Alegre e, além disso, tem um consultório com um movimento gigantesco aqui na cidade. Túlio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, eu agradeço o Henrique, o Robaldo, muito agraciado pelo convite. Foi difícil conseguir um horário na agenda para trazer esse moço. É um prazer estar com o Túlio aqui, né? Exatamente. Túlio, conta pra gente por que decidiste ser médico? Bom, eu decidi ser médico, acho que muito por influência da minha família, né? O meu pai era médico também, então durante toda a minha infância eu convivi aquele dia a dia do médico. Por vezes eu tinha que ir para o plantão com ele, fazia plantões com ele e aquilo ali foi me chamando muita atenção. O meu pai trabalhava como emergencista, então... Que legal. Passei a infância, às vezes, por vezes, dentro de pronto-socorro, dentro de quarto de médico de pronto-socorro. Muito bom. Então, assim, o pior da parte da medicina, eu já conhecia, que era o trabalho de não dormir, de ficar acordado durante a noite, daquela coisa mais chocante, assim, da emergência. Mas aquilo eu gostava, eu ia com vontade e ali foi quando começou. E dali nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse aquilo ali. Acabei não sendo emergencista, mas... Isso, e a cardiologia, como é que surgiu? A cardiologia foi assim, quando eu entrei na faculdade, eu até por uma vamos dizer assim, uma sugestão que meu pai me deu, não te fecha para nada, experimenta tudo, e aí tu vai vendo que tu gosta e que tu não gosta. E aí eu me lembro que o primeiro estágio que eu fiz foi na ginecologia, e aí era um internato em ginecologia e obstetrícia que tinha aqui na cidade. E no terceiro plantão eu disse, não gosto disso. Não é para mim. Só que tinham mais 5 meses e meio de estágio ainda e eu aguentei até o final, mas já sabia que aquilo ali não era. Então, o que eu não gostava? Quando eu cheguei lá eu vi, o bloco cirúrgico não me chama atenção. Mas não vou me fechar. Aí fui experimentando outras coisas, fui fazendo estágios em outros lugares, fui fazendo estágio em Porto Alegre, acompanhava meu pai, acompanhava outros colegas da cidade, colegas do meu pai, no caso da cidade onde eu morava, que era Novo Hamburgo. E quando eu cheguei na cardiologia, eu comecei no setor de hemodinâmica. Tinha um colega do meu pai, que ele era hemodinamicista na nossa cidade, e aí fui numas férias para lá e comecei a assistir os exames e entrar naquele mundo da cardiologia, e dali eu digo, é isso aqui que eu quero. Aí comecei a fazer alguns estágios extracurriculares ali, gostei mais ainda, então acho que a partir do 4º ano da faculdade eu já tinha decidido que o que eu queria era ser cardiologista. Era cardiologia. E a emergência, não chegou a voltar em algum momento? A cardiologia na verdade não deixa de ser um pouco de emergência também, né? Mas emergencista assim, puramente emergencista, eu já sabia como é que era e não que eu não gostasse, mas não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Então... porque a cardiologia é muito presente, né, em situações de urgência. Sim, sim. E até nesses motivos que nós vamos falar hoje, crises hipertensivas. Sim. E durante a especialização, a residência é praticamente dentro de uma emergência, né? Então a gente é UTI, é emergência e depois que mais pro final da residência começam as especialidades diferente da cardiologia. Excelente. Tio Henrique, nós temos nossos apoiadores, a produção do programa diz que a gente está conversando demais e não está agradecendo eles. Isso aí, Robertinho, vamos lá. Vamos agradecer inicialmente ao laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488.
Também temos como parceiro a Marco Investimentos, especialistas em confiança e credibilidade. A Marco, em parceria com a XP, desenvolveram um método específico para atender seus clientes, que é o modelo Marco de atendimento, colocando as pessoas em primeiro lugar. Para mais informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Agradecer também o consultório odontológico Dr. Jefferson Freitas. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Agradecemos também a parceria da UP Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Pelotas e região. A UP tem 3 unidades na cidade, sendo 2 no centro e 1 no Parque Una, que é uma unidade mais do que especial ali no prédio Una Makers. Para maiores informações, entre em contato através do telefone 533307-0251 ou acesse uprealiza.com.br. Agradecer também a CleanRad, Clínica Radiológica, referência em confiança e tecnologia. A CleanRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta segurança nos cuidados com a sua saúde. Telefone 3225-2233 e agende seus exames. Pessoal, um lembrete muito importante. Hoje, aqui todos nós somos médicos, mas nós, eu e o Roberto, estamos no papel de você, nosso telespectador. Então a gente vai procurar fazer perguntas sem entrar em tecnicismos exagerados, para que essa mensagem possa atingir a todas as pessoas e a gente consiga levar uma mensagem para o público em geral. Então, muitas vezes faremos perguntas leigas. Ok, pessoal, aproveitem esse momento, já curtam e compartilhem com aquele amigo, aquela pessoa que vocês sabem que tem hipertensão e que vai se beneficiar dessa conversa. Falando nisso, Túlio, nos conte o que é a hipertensão arterial sistêmica, mais conhecida só como hipertensão. Muito bem. Bom, a hipertensão arterial ela é uma doença crônica, primeiro, ela não é uma doença, poucas vezes ela é adquirida, ela é secundária a alguma outra doença, mas 90% das hipertensões é chamada hipertensão essencial, que tá na genética da pessoa, que em algum momento ela vai começar a ter aumento dos níveis tensionais. O que é esse aumento desses níveis tensionais? As artérias do nosso corpo, elas começam a ficar enrijecidas, ou o nosso corpo começa a liberar algumas substâncias que fazem com que essas artérias comecem a ficar um pouco mais estreitas, e isso acaba aumentando uma pressão dentro de um sistema fechado, como se fosse um cano que fechasse. Então, mais ou menos assim, está numa mangueira, se tu aperta a ponta da mangueira quando ela está ligada, o jato de água ele é muito mais forte e vai muito mais longe. Então, a hipertensão nada mais é do que isso. São situações hemodinâmicas que levam a esse aumento da pressão hidrostática, da pressão do líquido dentro das artérias. E isso leva a uma série de consequências danosas para o coração, para os rins, para o cérebro, para os olhos, para vários órgãos e sistemas gerais do corpo, não especificamente só do sistema cardiovascular. Túlio, e o quão comum é a pessoa ter pressão alta? O pessoal que está nos escutando agora, qual é a prevalência da hipertensão na população? A prevalência da hipertensão na população é muito grande. É um pouco difícil da gente dizer exatamente a prevalência porque ela é muito subdiagnosticada. Então, tem muita gente que é hipertensa e nunca sabe que é hipertensa e, às vezes, morre por outros motivos e não sabe que foi hipertensa. Mas, nos Estados Unidos, se tem uma base de que mais ou menos 50% da população seja hipertensa. Isso a partir de qual idade? A partir dos 30 anos. Que é quando começam os diagnósticos. De 30 a 50 anos é a maior incidência de diagnóstico da hipertensão, onde os maiores diagnósticos acontecem de 30 até os 50 anos. E acontece mais em homens ou em mulheres? Tem diferença? Tem diferença. Os homens são mais acometidos do que as mulheres, porque as mulheres, até a menopausa, elas têm o fator hormonal que é protetor. Então, o fator hormonal da mulher protege até o momento da menopausa. Então, a mulher começa a ter não só a hipertensão, mas todos os fatores de risco cardiovasculares aumentam na mulher a partir da menopausa. Então, o homem já tem ali 20 a 30 anos antes, já começa a ter alguns efeitos cardiovasculares maléficos, assim, alguns fatores de risco maiores quando a mulher começa a apresentar. Então, o homem começa a ter a doença mais cedo e então acaba tendo maiores complicações do que a mulher. Túlio, e existe a pressão alta de caráter emocional? Existe. A gente não chama assim hipertensão emocional. Hoje em dia a gente tem um nome para isso que a gente até fala que é a hipertensão do jaleco branco, que são situações de estresse emocional que acabam elevando os níveis tensionais.
O que a gente sabe é que não existe puramente a pessoa ser hipertensa, ter o diagnóstico de hipertensão e isso ser só emocional. Geralmente a gente tem picos hipertensivos que as situações de estresse, as situações emocionais, as situações que a pessoa leva assim alguma questão psicológica associada que piora um pouquinho o controle dessa pressão em determinados momentos. Mas dizer que questões emocionais causam hipertensão, que as questões emocionais são a única causa da hipertensão, isso aí não. A gente sabe que hoje em dia não existe. E além da parte genética que já comentou, quais são os outros fatores de risco para desenvolver a hipertensão? Bom, histórico familiar é o principal, tá? Mas as doenças metabólicas, principalmente, obesidade, diabetes, dislipidemias, o tabagismo, sedentarismo, todos eles são as principais causas de desenvolvimento de hipertensão arterial. Então, é o que mais ou menos eu falo para os meus pacientes. Mesmo que tu tenha na tua genética que tu vai ser hipertenso, se tu juntar os outros fatores todos, essa tua hipertensão vai começar muito antes. Por isso que a gente sempre fala que, mesmo que tu tenha a tendência a ser hipertenso, mesmo que tu vá ser em algum momento hipertenso, quanto mais tu postergar esse diagnóstico, esse início da doença, mais tu vai poupar o teu sistema cardiovascular destes efeitos da hipertensão. Então, falta de exercício, tabagismo, má alimentação, diabetes, obesidade são os maiores fatores de risco para o desenvolvimento ou piora dessa hipertensão. E nós falamos sobre a hipertensão, mas como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de hipertensão é feito através da aferição da pressão arterial, através de um aparelho, que é o esfigmomanômetro, tá? Que nós colocamos no braço. E ali a gente mede os níveis tensionais através de... A gente infla como se fosse um balão no braço e esse balão vai se desinflando aos poucos e nós vamos vendo o quanto que a pressão arterial passa por dentro desse balão. E aí nós fazemos essa aferição e é classificado o paciente conforme os níveis de pressão naquele momento. Tá? Então, nós temos hoje classificação do paciente que não é hipertenso, paciente que está em risco de hipertensão, que a gente chama de pré-hipertensão, e os pacientes que têm hipertensão classe 1, classe 2 e classe 3. Então, o tratamento depende muito de qual classe que o paciente se encaixa. Explica melhor para nós como que são esses níveis iniciais, pessoal que às vezes está em casa, já sabe, eu tenho tanto por tanto de pressão, em qual nível que eu me encaixo? Explica melhor para o pessoal. Bom, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, os níveis considerados ótimos, que seriam aqueles que a gente pode dizer que são normais, é no máximo 120 por 80 milímetros de mercúrio. De 120 por 80 até 130 por 85, a gente considera que o paciente está em risco de desenvolver hipertensão. Ele ainda não é diagnosticado como hipertensão, mas a gente não considera como sendo níveis normais. A partir de 140 por 90, maior do que 140 por 90 de pressão, esse paciente já é classificado como hipertensão. 140 por 90 até 159 por 99 é classe 1, de 160 até 179 da sistólica ou de 100 até 110 também são classe 2 e a partir de 180 por 110 classe 3. E isso numa verificação isolada ou precisa ter não se leva mais a verificação isolada. Mesmo no consultório quando o paciente chega e nós aferimos a pressão arterial, nós temos que fazer no mínimo 3 medidas dentro de uma mesma consulta em momentos diferentes desse paciente para que nós possamos levantar a hipótese que esse paciente é hipertenso. E aí nós temos algumas questões. Por exemplo, existe, como eu falei no início, a hipertensão no jaleco branco. O que é a hipertensão no jaleco branco? É aquele paciente que, por motivos emocionais, ele eleva o nível de pressão arterial dele. E muitas vezes, mesmo que o paciente não se sinta impressionado, vamos dizer assim, ou se sinta medo de estar na consulta, quando vai medir a pressão arterial, aquele medo antecipatório, aquela ansiedade antecipatória faz o nível de pressão subir e aí a gente acaba tendo um falso positivo, ou seja, o paciente tem um nível de pressão arterial, mas ele não é hipertenso, ele não tem a doença hipertensão arterial, que a gente chama da hipertensão do jaleco branco. Aí nós temos que usar alguns artifícios, que é a medida fora do consultório. E aí nós temos, por exemplo, um mapa, que é um aparelho automático que faz essa medida fora do consultório, e a própria medida residencial da pressão arterial, que hoje em dia tem ficado muito em evidência nas diretrizes cardiológicas pela facilidade que tem que o próprio paciente mede a pressão em casa, fora do ambiente hospitalar, e a gente faz através de múltiplas medidas a avaliação para confirmar ou não se esses níveis realmente são elevados a ponto de
diagnosticar a hipertensão. Aqueles aparelhos, né, que o pessoal compra, eletrônicos, né, aqueles manguitos que são colocados no punho, aquilo tem validade? Bom, assim, validade são poucos os aparelhos que tem hoje em dia, porque quando a gente fala em validade, a gente fala em estudos multicêntricos que avaliaram esses aparelhos comparados com os aparelhos que são, vamos dizer assim, Seria o padrão. O padrão ouro para diagnóstico, que seriam aqueles com a coluna de mercúrio. Tá? Só que hoje nós temos um problema que no Brasil e em vários outros países o mercúrio já não é mais permitido, então a gente não tem mais os aparelhos, tem poucos lugares, talvez em museus, os aparelhos que têm a coluna de mercúrio. Então a gente acaba usando o método aneroide, que é aquele que a gente infla o balãozinho ali no braço para ver essa pressão arterial. Então são poucos os aparelhos que são cientificamente validados e nesses no Brasil não tem nenhum. Tá? O que nós sabemos que tem aparelhos que são avaliados pelo Inmetro, comparados com outros métodos e que são aprovados pelo Inmetro como sendo fidedignos. Mas, como qualquer outro aparelho de pressão arterial, nós temos um grande problema que esses aparelhos eles perdem a calibração dele. Então, é indicado, no mínimo, uma vez a cada 12 meses que esses aparelhos sejam recalibrados. Então, existem centros, em qualquer lugar, qualquer cidade, existem centros que são especializados em avaliar esses aparelhos e recalibrar esses aparelhos para ver se eles são efetivos. Mas sim, pode ser usado. Se são aprovados pelo Inmetro, podem ser usados e devem ser usados. Mas tem que ter cuidado com aquele aparelhinho de pressão, que é como o pessoal chama no dia a dia, que comprou da China direto por um site que era da vizinha há 10, 15 anos. Justamente, ele tem que ser validado pelo Inmetro. E Túlio, uma coisa que as pessoas têm o hábito de verificar a pressão quando estão sentindo alguma coisa. Poxa, eu estou com dor na nuca, estou com dor de cabeça, vai lá, verifica e a pressão realmente não está no famoso 12/8, né, que é 120/80. Isso pode ser um indicativo de hipertensão? Às vezes pode, mas também qualquer situação, por exemplo, se a pessoa tem uma dor de cabeça, a própria dor faz a pressão arterial subir naquele momento. Então a gente nunca fica sabendo se é a dor de cabeça por causa da pressão arterial ou se é a pressão arterial que causou a dor de cabeça. Que é causa ou consequência. Que é o caso e consequência. Então, até porque não existe um sintoma específico que a gente diga esse sintoma é o sintoma de dor de cabeça. Tem pessoas que têm alterações visuais, tem pessoas que têm sonolência, tem pessoas que têm dor de cabeça, mas a maioria das pessoas são assintomáticas. Não sentem nada. E esse é o grande perigo da hipertensão, porque no momento que surge algum sintoma, geralmente já é quando tem algum órgão afetado. Ou o coração já foi afetado, ou o rim já foi afetado, ou a circulação cerebral já foi afetada, fez um AVC, ou afetou a circulação dos olhos, começou a ter alterações visuais. Então, esse é que é o grande problema. Não existe um sintoma específico que a gente diga é hipertensão ou não é hipertensão. Quem está nos escutando agora e ficou em dúvida que possa ser hipertenso, quais sinais indicativos que essa pessoa deve buscar na sua vida para ir fazer essa investigação, fazer essas verificações de pressão? Bom, primeiro de tudo, assim, que já é indicado que a partir dos 30 anos se faça uma revisão cardiológica até os 40, a partir dos 30 até os 40. Se nessa revisão cardiológica, ou uma revisão clínica, pelo menos, não se tiver diagnosticado nada, se tiver os níveis de pressão normais, a gente pode aguardar até os 40 anos. A partir dos 40 anos já é indicado, uma vez por ano, fazer avaliações laboratoriais e avaliação de pressão arterial para diagnóstico precoce dessas alterações. Isso sem ter sintoma nenhum. Isso só dizendo assim, só pela idade para quando que a gente começa a verificar. Se a pessoa tem histórico na família de hipertensão, a pessoa tem que ir antes do diagnóstico dessa pessoa, desse familiar. Então, se a pessoa começou a ter, se o familiar teve hipertensão antes dos 50 anos mesmo, assintomático, essa pessoa tem que ficar de olho porque pode ser hipertensa sem saber. Alterações de urina, muita urina, pouca urina, edema, que é inchaço nas pernas, nos braços, dor no peito, falta de fôlego, todos esses podem ser relacionados à hipertensão. Mas, como eu disse, geralmente esses sintomas são associados quando a gente já tem uma lesão em algum órgão-alvo, uma lesão em algum outro órgão específico causado pela hipertensão. Sim. Túlio, e o que a pessoa pode fazer para se cuidar, para não ficar hipertensa? Bom, existem várias medidas não farmacológicas que nós chamamos que são altamente efetivas em termos de controle de pressão arterial.
Exercício físico é uma das principais. Tá? Atividade de exercício físico, no mínimo 150 minutos por semana, é o ideal para tu não ser considerado sedentário pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E tem algum tipo de atividade física que seja melhor? Não, pode ser misto. Tá? Pode ser misto. Pode ser um misto de aeróbico com atividade de resistência. Tá? Existem atividades que nós chamamos de alta intensidade e atividades que são de moderada e baixa intensidade. Obviamente que aquelas de maior intensidade elas vão ser mais efetivas do que aquelas de menor intensidade. Mas o importante é não ficar sedentário. O sal na dieta é o principal fator. Tá? Então, tanto para desenvolver hipertensão, tá? Porque o sal diretamente causa vasoconstrição, que é o estreitamento dos vasos, eles ficam mais estreitos e acabam aumentando a pressão arterial. E quem é hipertenso também, cuidar do sal para não descontrolar essa pressão arterial. Obesidade é um grande fator de risco, então pessoas que estão acima do peso têm que perder peso e tratar outras comorbidades, diabetes, doenças de tireoide, tudo isso daí faz parte do tratamento não farmacológico. Entre outras coisas, por exemplo, já tem, inclusive está em consensos diretrizes das sociedades mundiais isso. Meditação, por exemplo, é algo que já se sabe que o fato de tu controlar a respiração, de tu ter um controle da respiração, causa uma diminuição dos níveis de pressão arterial. Claro que a gente não vai dizer que o paciente vai fazer só isso e vai controlar a pressão arterial, mas tudo faz parte de um arsenal terapêutico que a gente tem antes de chegar no ponto de começar a medicação. Tanto é que dependendo do nível de pressão que o paciente tem, por exemplo, se o paciente for um paciente que não tiver nenhuma evidência de lesão ao órgão-alvo, por exemplo, não tiver nenhum problema de rim, não tiver nenhum problema de coração, não tiver nenhum problema de diabetes, não tiver nenhuma consequência já da hipertensão e ele for um hipertenso classe 1, a gente dá de 3 a 6 meses para a pessoa tentar mudar o estilo de vida, tentar fazer medidas não farmacológicas, para daí a gente ver se não melhorou, aí a gente começa a medicação. Então, antes de começar a medicação, a gente entra com as medidas não farmacológicas. Túlio, o tratamento da pressão alta, da hipertensão, é para a vida toda, né? Não é vou me tratar uma semana e estou curado, né? Não. E me conta, é difícil essa aderência dos pacientes ao tratamento? É comum eles largarem a medicação, esquecerem? Como é que é isso? É muito comum, principalmente porque, como eu disse no início, a hipertensão ela não dá sintomas. Então, o paciente toma o remédio, ele não sente nada diferente. É diferente, por exemplo, quando tu toma um remédio para dor e naquele momento que tu tomou a medicação para dor, tu vê o efeito da medicação que tu não tem mais a dor. A hipertensão, geralmente o paciente não nota nada. E quando nota, geralmente é por um efeito colateral da medicação e não pelo efeito benéfico que a medicação traz. Então, acaba sendo um tratamento muito difícil do paciente manter ele. A gente tem uma má aderência muito grande dos pacientes no tratamento da hipertensão arterial, porque geralmente não é um remédio só. Dificilmente a gente consegue controlar a hipertensão com um remédio só. A hipertensão ela vai aos poucos piorando, porque o estado metabólico do paciente vai piorando, então nós vamos a cada vez aumentando mais essas medicações. Como eu disse, o paciente não sente uma diferença em termos de sintomatologia, tá? E muitos remédios da hipertensão, eles hoje em dia têm que ser tomados 2 ou 3 vezes por dia, né? Tanto é que também as últimas diretrizes, elas preconizam que a gente prescreva o que a gente chama de polipílula, que seriam múltiplas medicações dentro de uma pílula só para facilitar a adesão da aderência do paciente, porque é muito baixa. Túlio, e nos últimos anos teve as medicações da farmácia popular. Esses remédios que estão disponíveis, né, pela farmácia popular, eles são efetivos para o controle da pressão alta? São muito efetivos, tá? São muito efetivos. O que a gente sabe, por exemplo, assim, os remédios da farmácia popular geralmente são remédios mais clássicos, que são aqueles remédios que estão no mercado há mais tempo e, por estar no mercado há mais tempo, o custo é menor, mas a efetividade deles é tanto quanto um remédio que foi lançado há 1 mês atrás, desde que a gente utilize na dose certa, desde que a gente utilize de uma maneira correta. Então, todos os medicamentos que estão na farmácia popular hoje em dia, eles são... Então, hoje está acessível o tratamento a todos que se dispuserem. Sim. Isso é uma coisa que me preocupa, porque eu vejo no consultório, às vezes, pacientes que usam a mesma medicação há 15, 20 anos, com a mesma dose. Dizem, não, minha pressão está boa, é isso aí. O senhor voltou no médico.
Não precisa. Vou manter isso assim. Para quem começou um tratamento medicamentoso, com que frequência deve acompanhar, reajustar esse tratamento, verificar se está funcionando ou não? Pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Porque uma vez por ano nós temos que fazer uma avaliação geral do paciente para ver se essa hipertensão, não só para ver se a hipertensão está controlada, mas sim para a gente avaliar se essa hipertensão, mesmo que ela esteja parcialmente controlada, se ela já não trouxe alguma consequência em algum outro órgão para evitar de dar outros problemas ou piorar esse problema. Então, todo paciente hipertenso, no mínimo uma vez por ano, tem que ter uma revisão desses níveis de pressão para revisar medicações, para revisar se a pressão está bem controlada e ver se não tem nenhuma alteração de função renal, alteração de função cardiológica. Isso que eu ia te perguntar. Quais são as consequências em outros órgãos? As principais consequências da hipertensão, as mais prevalentes, são o acometimento do coração, principalmente insuficiência cardíaca, a doença renal, tá? Então a insuficiência renal, o rim começa a não funcionar direito, começa a perder a função renal, e a circulação cerebral, tá? Que é o AVC. O AVC. O AVC às vezes se associa muito com crises hipertensivas, né? Aquele aumento súbito da pressão. Essa associação é verdadeira? Não, na verdade, assim, com certeza um pico hipertensivo, ele pode ser fatal no paciente, pode ser uma tragédia no paciente, mas dificilmente um pico hipertensivo isolado, se esse paciente nunca teve hipertensão antes, vai ter o potencial de se transformar num AVC. Sim. Geralmente esse paciente já é aquele paciente que não tem uma hipertensão controlada, ele inclusive não precisa ter níveis tão elevados, mas que cronicamente ele se mantém com esses níveis não controlados, e isso aí vai levando a uma inflamação do vaso, a uma lesão endotelial, e o vaso vai ficando frágil. E aí vem um dia, faz um pico hipertensivo e esse pico hipertensivo que provoca. Então eles botam toda a culpa no pico hipertensivo, mas o maior culpado não é o pico hipertensivo. O maior culpado é o tempo que a pressão não ficou controlada, mesmo em níveis bem mais baixos que esses picos hipertensivos ocorrem. E para aquelas pessoas que dizem, não, doutora, a minha pressão normal é 18, portanto, se eu tomar remédio, minha pressão baixa, eu fico passando mal. Geralmente as pessoas que passam mal quando a pressão baixa é porque o sistema cardiovascular dela já está comprometido porque o corpo teve que se acostumar realmente com aquele nível de pressão. Mas por mais que é como eu digo assim, como se a gente fosse parar de fumar. Se o paciente vai parar de fumar, ele não vai parar de fumar hoje e amanhã não vai sentir nenhuma vontade de fumar, vai ficar totalmente assintomático, não vai ter aquela fissura pelo cigarro, não existe isso. Então, na hipertensão é a mesma coisa. Aquele paciente que está há 20, 30 anos com níveis de pressão não controlados e nunca controlou, com certeza o corpo tem mecanismos de autodefesa e autorregulação para tolerar esses níveis de pressão. Mas se nós não baixarmos esse nível, vai chegar um ponto que não vai ter como, o corpo não tem como se proteger mais daquilo ali. E quando a gente baixa esses níveis de pressão, realmente a pessoa fica mais sonolenta, a pessoa nota que parece que está sempre caindo, sempre com sono. E isso aí é o normal de acontecer e tem que acontecer para que a gente volte aos níveis normais para esse paciente. Um ponto que conversamos um pouquinho antes é sobre o sal na alimentação. Todo mundo sabe que não deve adicionar sal além. Geralmente essas pessoas já usam, nós normalmente usamos mais sal do que deveríamos. Porém, muitas vezes esse sal está escondido na alimentação. Quais alimentos que são perigosos, são armadilhas? Bom, os mais perigosos, que geralmente os pacientes não têm muita ideia, são principalmente os embutidos. Então, alimentos que têm conserva, que usam conservantes, esses alimentos geralmente têm como conservantes níveis muito altos de sal. Então, linguiças, compotas, presunto, queijo... Aquele patê que come no final do dia, no café. Azeitonas, tudo isso daí tem muito sal embutido ali e o paciente não se dá conta. Então, eu tenho vários pacientes meus que descompensavam a hipertensão, fizeram crises hipertensivas, porque no final de ano comer um pouquinho diferente, não, vou comer esse patê, vou comer essa farofa aqui. Sim. E aí faz um nível de hipertensão muito alto e acaba descompensando, tem que internar, tem que fazer várias outras coisas. Então, geralmente os embutidos são os principais vilões nesse caso. E falamos sobre acometimento cardíaco, consequências cardíacas de quem é hipertenso, e uma delas é a insuficiência cardíaca. Nos conte, Túlio, o que é insuficiência cardíaca?
Bom, o coração ele tem como objetivo principal ele se encher de sangue e depois ele se contrair, ou seja, ele ter a capacidade de se esvaziar. Então, a insuficiência cardíaca, o que é? É quando a quantidade de sangue que sai do coração a cada batimento não é o suficiente para manter a demanda metabólica, ou seja, as exigências que o corpo tem desse fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que nós temos duas classificações da insuficiência cardíaca. Ou o paciente não consegue encher o coração o suficiente, e aí mesmo que ele contraia com toda a força, a quantidade de sangue que ele espelha a cada sístole é muito pequena porque ele não conseguiu se encher, ou ele perdeu a força dele e apesar de conseguir se encher adequadamente, ele não tem mais a capacidade de se esvaziar adequadamente. Então essas duas coisas acabam levando a um pequeno volume de sangue que sai a cada sístole, que é a cada batimento cardíaco, e isso levam a sintomas, né? Então a gente acaba tendo sintomas relacionados a esse baixo fluxo de sangue que é ejetado do coração. O Túlio, e os principais sintomas quais seriam da insuficiência cardíaca? Os principais sintomas da insuficiência cardíaca é falta de ar, tá? Disparado é o principal, não tem outro que chegue perto da falta de ar. O paciente não tolera mais o decúbito, ou seja, quando ele deita, ele tem que levantar porque acha que fica com falta de ar quando deita. E edema, tá? Inchaço, edema de membros inferiores, edema abdominal, edema de face. E essa progressão é de um dia para o outro ou vai aos pouquinhos? Não, vai aos pouquinhos. Essa progressão da insuficiência cardíaca ela leva anos para acontecer, tá? Porque primeiro o paciente começa a ter os danos, geralmente o corpo faz autorregulações para se adaptar a esses problemas e acaba ficando sem sintomas. Quando os sintomas surgem, geralmente esse paciente já está há vários anos com o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mesmo que não tenha tratado, para daí começar a ter os sintomas, que é quando o corpo não consegue mais ter arsenais de compensar essa perda da função cardiológica. E tem remédios que ajudam esses pacientes? Sim, hoje em dia o arsenal terapêutico da insuficiência cardíaca é muito grande mesmo. Nós temos várias medicações que não só melhoram os sintomas, mas que também reduzem a progressão da doença, reduzem a mortalidade desse paciente. Então, nós temos hoje vários remédios. O tratamento da insuficiência cardíaca, hoje em dia, ele está bem avançado em termos de remédios. Nós temos muitos remédios que podem ser utilizados pelos pacientes para conter o avanço dessa insuficiência cardíaca e até melhorar. Até hoje em dia, tem alguns medicamentos que, inclusive, fazem o que antigamente não existia, melhorar um pouquinho essa força do coração. Reverter. Tem alguns casos que passam, né, do possível de ser tratado, são casos extremos, né, que é o Faustão, que precisou de um transplante. Isso é comum de acontecer? Geralmente toda insuficiência cardíaca não tratada, ela vai ter um final que é a insuficiência cardíaca terminal, que a gente chama, que mesmo utilizando todas as medicações, a gente não consegue nem ter o controle dos sintomas e fatalmente o paciente acaba indo a óbito pela falência total do coração como bomba, né? E aí nós chegamos no ponto do transplante. Nós temos um grande problema que o transplante, nós temos uma série de contraindicações ao transplante. E uma dessas contraindicações é a idade. E aí nós temos uma questão que é o quê? Quando o paciente chega nesse fator terminal do transplante, chega a precisar do transplante, às vezes ele não tem mais nem a idade para entrar na fila de transplante. Às vezes ele não tem condições clínicas de receber o transplante. Está muito doente, não aguentaria. Às vezes o rim já não funciona mais, às vezes o fígado já não funciona mais. Então, geralmente o paciente que faz um transplante cardíaco, muitas vezes precisa fazer um transplante cardíaco e pulmonar junto, dependendo dos casos. Então, é bem complexo, assim. O fato do paciente entrar numa fila de transplante e receber o coração é uma coisa bem específica mesmo, assim. Não é o mais comum, é quase uma exceção. Hoje em dia é quase uma exceção. Falando nessa associação de coração e pulmão, nós escutamos muitas vezes as pessoas falando, poxa, o meu familiar estava ruim do coração, internou e estava com água no pulmão. Por que isso acontece? Bom, isso aí acontece porque o nosso sistema cardiovascular ele é um sistema fechado, ou seja, o sangue que sai do coração ele passa por vários lugares e volta para o coração. Então, o mesmo sangue que saiu agora, daqui a 1 minuto ele está voltando para dentro do coração de novo. E, então, ele circula por todo o sistema cardiovascular. E antes dele chegar no coração, ele passa pelo pulmão para ser oxigenado. Por quê? Porque o coração ejeta o sangue oxigenado.
Os órgãos utilizam esse oxigênio que o sangue está levando, esse sangue volta para o pulmão reoxigena esse sangue e manda para o coração bombear de novo. Quando a gente tem uma insuficiência cardíaca, o que acontece? O coração acaba ficando como uma represa. O sangue chega do pulmão, mas o coração não tem mais a capacidade de mandar esse sangue para frente. E aí acaba que esse sangue vai ficando represado cada vez mais para trás, cada vez mais para trás. E o primeiro órgão que ele fica represado depois do coração é o pulmão. E quando esse sangue fica dentro dos vasos sanguíneos do pulmão, o líquido do sangue acaba saindo para dentro do pulmão, no mesmo sentido que o oxigênio e o gás carbônico fazem pela pressão aumentada ali dentro e acaba criando água no pulmão. Quando cria água no pulmão, o que é essa água no pulmão? Na verdade, é uma barreira física que fica entre o alvéolo, que é a célula que faz a parte do pulmão que faz o transporte do oxigênio para o sangue, e o próprio sangue, e o próprio vaso. E aí o oxigênio tem muita dificuldade de entrar de volta para o vaso sanguíneo para oxigenar, e aí a pessoa acaba ficando desoxigenada e isso leva à falta de ar. Uma situação grave. Uma situação bastante grave, que a gente chama de edema de pulmão. Exatamente, que acontece na emergência, voltando ao início da nossa conversa, acontece com muita frequência, né? Eu lembro do estágio da cardiologia, quando eu passei, eu sempre achei muito bonito a cardiologia, e quando eu passei no estágio, tinha uma equipe que era especializada no manejo de insuficiência cardíaca. E é uma luta, muitas vezes, de enxugar gelo. A equipe cardiológica leva uma semana compensando o paciente, regulando tudo, o paciente vai para casa, não adota novos hábitos e 2, 3, 4 dias está lá o seu fulano de volta na emergência, internando. Por que isso acontece, Túlio? Porque a insuficiência cardíaca, o paciente tem que ter uma série de limitações, tá? Começando com a dieta. Então, assim, se ele aumentar a ingesta de sal, esse sal vai fazer ele reter mais líquido. Ele já tem um problema que ele não consegue ejetar uma quantidade de líquido e tem líquido em excesso no corpo. Então, se ele ingere muito sal, esse sal faz ele reter mais líquido, descompensa. O paciente tem que cuidar a quantidade de água que ele toma. Se ele toma muito mais água, acaba aumentando o volume extracorpóreo e acaba levando a uma congestão, que a gente chama, que é, de novo, uma sobrecarga hídrica e volêmica, que o coração não tem como lidar com essa sobrecarga, não consegue expelir através dos rins esse líquido em excesso. E isso aí acaba levando a uma descompensação do paciente. O paciente não tomou a medicação da pressão, a pressão arterial elevada aumenta o trabalho do coração, aumenta a perda de força do coração. Sim. E aí isso aí acaba piorando os sintomas do paciente. O paciente não tomou os remédios da hipertensão, não tomou o diurético, por exemplo, que é o remédio que faz urinar para perder esse excesso de líquido. Não tomou o diurético, esse líquido vai ficar descompensado. Então, é um jogo de montar. Qualquer uma das peças que saia do lugar desmonta o castelo. Túlio, bebida alcoólica está proscrita? Ele pode... Na insuficiência cardíaca, 100% proscrita. Não tem nenhuma aquela desculpa, dose. Doutor Túlio, eu vi na internet que tomar uma taça de vinho por dia protege o coração. Isso é verdade? Na verdade, assim, não é a taça de vinho que protege o coração. São algumas substâncias que tem no vinho também que fazem esse efeito, que são os flavonoides. Tá? Claro que a gente acaba levando isso como, os flavonoides, então eu vou tomar. Mas a gente tem duas coisas dentro do mesmo copo. A gente tem o bem e o mal dentro do copo. A gente tem o flavonoides que realmente faz bom, que são substâncias antioxidantes, são substâncias vasodilatadoras, que é muito bom para a saúde cardiovascular, mas tem o álcool. O álcool, independente de qual seja o álcool destilado, o álcool da cerveja, do vinho fermentado, todo álcool ele é miotóxico. Ou seja, ele prejudica a célula do coração. Então, não existe uma dose segura, não existe uma quantidade segura de álcool que qualquer paciente possa utilizar que não tenha um potencial de fazer uma lesão ao miocárdio. Então, aquele paciente que já tem insuficiência cardíaca nem pensar 100%. E suco de uva? Suco de uva pode. Tem flavonoides? Tem flavonoides. Então pode tomar uma forma mais saudável. A saída aí, justamente. Não arranjamos desculpa para o nosso vinho. Túlio, uma outra coisa que nós vemos muito difundida na internet são influenciadores dizendo que tem que tomar quantidades gigantescas de água por dia. 5, 6 litros de água por dia. Para quem tem hipertensão,
isso pode ser prejudicial? Se o paciente tem hipertensão, mas tem atividade renal normal, ou seja, função renal normal, não vejo nenhuma... Não teria tanto problema. O problema é quando a gente tem a hipertensão e esse paciente já é um paciente que tem algum grau de disfunção renal. E aí isso aí pode levar a uma sobrecarga. Essa sobrecarga hídrica vai aumentar a pressão arterial e vai descompensar a hipertensão arterial. No caso da insuficiência cardíaca, nem pensar. Tá? Aí, no caso da insuficiência cardíaca, mesmo que a gente tenha uma função renal adequada, a gente tem que manter uma hidratação adequada, que é ali entre 1,5 litro e 1 litro por dia. Conforme o paciente vai piorando a função cardíaca dele, esse nível vai cada vez reduzindo mais. Sim. Nós vemos também diversos bodybuilders, o pessoal do halterofilismo, que utiliza algumas substâncias que com o tempo vão tendo um crescimento cardíaco, uma cardiomegalia e às vezes evoluem até para insuficiência cardíaca. Temos o caso do Schwarzenegger, que precisou fazer 1 ou 2 cirurgias cardíacas. Por que isso acontece? Bom, por 2 principais motivos. Primeiro que os anabolizantes, os hormônios anabolizantes, eles são feitos geralmente para ter uma hipertrofia muscular. E o coração nada mais é do que um músculo. Então, assim como a hipertrofia do músculo liso, que é o músculo do braço, ocorre, a hipertrofia do músculo cardíaco também ocorre. E aí, por que isso leva a uma piora da função do coração? Porque o coração ele tem que ter uma cavidade. Como eu falei no início, uma das funções do coração é ele ter a capacidade de se encher adequadamente. Quando a gente tem uma hipertrofia, o que acontece? A cavidade acaba ficando menor porque esta cavidade vai ficando tomada pelo músculo que está aumentado. Claro. Então, o paciente acaba virando uma insuficiência cardíaca não porque ele perdeu a força do coração. Entra pouco sangue. Porque entra pouco sangue. Ele não consegue mais encher o coração adequadamente e isso leva a uma disfunção cardíaca, uma insuficiência cardíaca que a gente chama aqui de fração de ejeção preservada. Segundo, que o próprio hormônio, o próprio excesso de testosterona acaba sendo miotóxico também, acaba levando a uma toxicidade miocárdica e leva a uma insuficiência cardíaca por lesão direta ao músculo cardíaco. Hoje em dia nós temos alguns exames cardiológicos que a gente olha através de ressonância magnética, através de técnicas especiais até do próprio ecocardiograma, justamente essas lesões que os anabolizantes trazem ao coração antes de dar aqueles sinais mais clássicos, que seria a hipertrofia ou o enfraquecimento do coração. E isso foi comprovado, então, que a gente tem uma miotoxicidade pelos anabolizantes. E segundo, que todo hormônio anabolizante causa aumento da pressão arterial e, consequentemente, o aumento da pressão arterial leva essas consequências tanto para o coração quanto para os rins. Acaba sendo um círculo vicioso, uma coisa leva a outra. Sim. Falando em esporte, tivemos alguns casos, algumas mortes súbitas durante prática esportiva. E se associou muito isso com arritmias. O que são as arritmias cardíacas? Bom, as arritmias cardíacas, elas são alterações da atividade elétrica do coração. O que acontece? O coração ele é uma das poucas células do corpo que tem automatismo, que a gente chama, que independente da pessoa querer ou não querer, aquela célula tem uma atividade elétrica que dá um choquezinho no coração e esse choquezinho no coração é o cutuco que ele precisa para contrair e para relaxar, para contrair e para relaxar. Então, quando a gente tem uma arritmia, o coração ele acaba levando um choque elétrico ou acaba perdendo a sincronia de contração. Porque o coração nós temos assim, vamos dizer assim, temos 4 câmaras, mas 2 partes principais, os átrios e os ventrículos. E a gente tem que ter uma sincronia porque é como se fosse como estivesse ordenhando o leite de uma vaca. Quando tu vê alguém ordenhando o leite de uma vaca, tu vê que ele não faz com uma mão só, ele faz com 2, porque ele primeiro aperta em cima, solta embaixo, aperta embaixo, solta em cima para esse sistema se encher. Tem um fluxo contínuo. Tem um fluxo contínuo. Então, quando a gente tem uma arritmia, o átrio, que deveria estar relaxado enquanto o ventrículo está contraído, ele acaba contraindo junto. E aí acaba contraindo os dois juntos, tem uma dificuldade desse sangue circular por dentro do coração e isso aí leva a consequências. Leva a consequências de não ter uma atividade cardíaca adequada, ou seja, uma contração, uma quantidade de sangue que sai ejetada a cada sístole. Acaba levando a uma piora do trabalho cardíaco, então esse coração acaba não sendo efetivo e a própria falta de efetividade do coração acaba piorando o próprio coração, que ocasiona até a parada cardíaca muitas vezes. Então as arritmias são alterações do ritmo normal do coração que acaba batendo de forma desordenada.
Túlio, é muito comum, né, para os leigos verem novelas, em filmes, né, o pessoal desfibrilar, né, aquelas famosas pazinhas, né, que dá o choque no tórax do paciente. Isso, né, os nossos telespectadores todos estão bem familiarizados. Mas hoje em dia cada vez mais comum ter aqueles kits de desfibriladores em locais públicos, né? Eu queria que tu falasse um pouco para nós, primeiro, da importância desses kits, se realmente tu achas que são importantes e nos conta um pouco como é que funciona o choquinho. O choque elétrico. Bom, primeiro em termos da importância dos desfibriladores, né, que a gente chama que são os DEA, que são os desfibriladores automáticos, tá? Isso salva vidas, tá? Por quê? Porque muitas arritmias, somente dando choque é o suficiente para fazer o coração voltar ao funcionamento normal. E aí isso aí salva a vida do paciente. Porque se o paciente tem um determinado tipo de arritmia, mesmo que se fique fazendo massagem cardíaca, se não der o choque, ele não vai voltar à atividade normal do coração. Então, principalmente em locais assim que tem uma grande circulação de pessoas, locais que são onde há prática de esportes de alta intensidade, tem que ter o cardiodesfibrilador, porque isso realmente salva vidas. Então, o tempo essencial. É importante, né? Tempo é importante, porque enquanto o paciente vai ter chance de recuperar 100% e não ficar com sequelas pela parada cardíaca, conforme o tempo que ele for receber esse choque. E esses cardiodesfibriladores automáticos, qualquer pessoa leiga pode utilizar, porque eles são, como eu disse, automáticos. Então, o paciente vai ali, liga, são adesivos que são colocados no peito, ele aperta um botão e não precisa fazer mais nada. O próprio aparelho vai fazer a leitura. O próprio aparelho vai fazer a leitura, o próprio aparelho vai diagnosticar se precisa ou não dar o choque, e se não precisar dar o choque, o próprio aparelho diz que não precisa dar o choque e que tem que ser feita as manobras de ressuscitação. E se tem que dar o choque, ele mesmo dá o choque do jeito que tem que ser dado. Túlio, e conta para o nosso telespectador como é que realmente na verdade, o famoso choque que aparece, né, nos filmes, nas novelas. Bom, é uma coisa até folclórica. Por que todo mundo tem que se afastar? Exato. Conta para o pessoal. Bom, então o que acontece? Quando a gente tem uma arritmia grave a ponto de precisar dar o choque elétrico, que é a desfibrilação, nós temos vários curtos-circuitos dentro do coração. Ou seja, o coração ele tem como se fosse uma linha elétrica por onde o estímulo elétrico passa só por aquela linha. Ele vai por uma linha e volta pela outra, vai por uma linha e volta pela outra. Quando a gente tem uma arritmia grave, existem vários curtos-circuitos que acontecem ao mesmo tempo, e aí o coração, ao invés dele contrair, ele simplesmente fica contraindo várias partes ao mesmo tempo de maneira desordenada. E isso aí não gera a saída de sangue do coração, não vai sangue para o cérebro, não vai sangue para o rim, não vai sangue para o próprio coração, e a pessoa acaba indo a óbito por causa disso. Então, quando a gente dá o choque nada mais é do que tu desligar o disjuntor e ligar de novo. Tá? Eu sempre digo para meus pacientes, quando a tua internet para de funcionar, qual é a primeira coisa que tu faz? Tu vai lá e tu desliga da tomada, deixa 5 segundos e liga de novo, e a maioria das vezes aquilo ali funciona. Então a parte do coração, da desfibrilação, nada mais é do que isso. Se dá um choque para ver se o coração entra de novo dentro daquela fiação normal dele. Sim. E volta a conduzir a parte elétrica só pelaquela via que vai e por aquela via que vem. Então aí o choque se dá porque realmente quando tu dá o choque, tu reseta o coração. Tu para o coração por microsegundos e aí o próprio coração, pela capacidade que ele tem de gerar estímulos elétricos dele mesmo, acaba assumindo a... E a orientação de todo mundo se afastar é porque quem tiver encostado... O choque vai se conduzir para quem tiver encostado. E aí pode induzir uma parada. É difícil porque a condução ela é uma condução que não é adequada, né? Então a condução elétrica pelo corpo não é adequada. Então a pessoa pode desmaiar, pode levar um susto, pode um desconforto, mas dificilmente leva a uma arritmia de ter uma parada cardíaca, por exemplo, por causa desse choque elétrico. Túlio, e quem está te escutando agora e ficou com medo que possa ter arritmia? Quais são os sintomas? Como desconfiar? O principal sintoma da arritmia são as palpitações. Tá? As palpitações são aquelas sensações não só de coração acelerado, mas principalmente de coração que a pessoa sente que não está batendo num ritmo certinho. Não é aquele tum, tá, tum, tá. É aquela batida que dela vem no tum, tá, daqui a pouco ela faz tatum. E aí daqui a pouco ela faz tum, tá de novo. Então essas queixas de sentir que o coração está batendo, às vezes sente o coração batendo na região aqui do pescoço, região cervical, são alguns sintomas que podem estar relacionados com arritmias.
E as arritmias, nós temos 2 tipos de arritmias. As arritmias que aceleram demais o coração e as arritmias que fazem o coração bater lento demais. Então, não quer dizer que se a pessoa não tem coração acelerado, não sente o coração acelerar, que ela não tem arritmia. Às vezes a arritmia é o contrário, às vezes a arritmia é por bater lento demais. E nessas situações que entra a utilização do marca-passo? Do marca-passo. Aí o que é o marca-passo? O marca-passo ele é um eletrodo, então, ou seja, um fiozinho elétrico que a gente coloca dentro do coração para justamente dar um choquezinho pequeno, imperceptível, o paciente não sente nada, para fazer com que o coração bata numa frequência maior. Porque às vezes o que acontece? Com o envelhecimento do coração, com algumas doenças sistêmicas que a gente tem, o coração que deveria bater entre 50 e 100 batimentos por minuto, começa a bater a 40 batimentos por minuto, a 30 batimentos por minuto. E isso aí acaba acontecendo o quê? Acaba que não fica, o trabalho cardíaco fica inefetivo. Vai pouco sangue para o cérebro, vai pouco sangue para o rim, a pessoa começa a ter sintomas. Então a gente tem que fazer o coração bater dentro de um ritmo adequado, ou seja, dentro de uma frequência adequada. Então esse marca-passo é um fiozinho que fica pelo sistema venoso do paciente, que vai até o coração e lá dentro do coração ele fica estimulando. Aquela pecinha que fica no peito do paciente nada mais é do que um gerador, que é uma pilha que gera esses impulsos elétricos que o paciente precisa para fazer com que o coração bata de uma maneira dentro de uma frequência adequada. E quanto tempo dura essa pilha? Hoje em dia, essas baterias duram muito tempo, tá? Geralmente, assim, uma média são 10 anos, tá? Mas todo paciente com usuário de marca-passo, ele precisa fazer uma revisão desse aparelho a cada 6 meses, que é justamente para a gente ver o quanto que dura essa bateria. Por quê? Os marca-passos, hoje em dia, eles são muito inteligentes. Por quê? Se o paciente tem a frequência do próprio coração dele está batendo a mais de 50 batimentos por minuto, o próprio marca-passo se desliga para não ter que usar a bateria. Quando essa frequência baixa de 50, o próprio marca-passo ele lê essa informação e ele volta a funcionar. Então, hoje em dia, as baterias duram muito tempo. E aí vem algumas perguntas que pediram que eu fizesse para ti. São 2 situações. Quem usa marca-passo pode passar em raio-x de aeroporto e pode passar em porta de banco? Não pode. Não pode. Por quê? Porque o marca-passo, ele funciona, o gerador do marca-passo, ele é um sistema que gera eletricidade através de ímãs. Então, essas portas, não só porta de banco e porta de aeroporto, qualquer coisa que tem um ímã muito grande, ela faz se inverter esses polos e o marca-passo se desliga. E aí, para religar, às vezes, ele não liga no modo que ele deveria. Então, esse que é a grande questão. Não pode passar por sistemas de ímãs muito grandes, porque isso aí faz o próprio marca-passo se desligar. E, às vezes, quando ele religa, não que ele vai desligar e não vai ligar mais, mas quando ele religa, ele não liga da maneira que deveria, que foi programado para aquele paciente. Fica desregulado e aí acaba não sendo efetivo. Então, não pode. Nós já estamos na reta final, mas tem mais uma dúvida, na verdade. Tem muitos pacientes que têm arritmia e precisam usar anticoagulantes para evitar que o sangue coagule. Por que essa indicação? Bom, porque uma das principais causas de AVC que existe, AVC isquêmico, são chamadas cardioembólicas, ou seja, são trombos, são coágulos que são formados dentro do coração. Esses trombos saem de dentro do coração, esses coágulos se deslocam de dentro do coração e uma das principais vias arteriais logo da saída do coração justamente são as artérias que vão para o cérebro. Então esse coágulo se desprende e entope uma artéria cerebral e causa o AVC. O AVC isquêmico. O AVC isquêmico. Então, uma das principais causas de AVC isquêmico são as causas cardioembólicas. E quando a gente tem alguns tipos de arritmias, essas arritmias, o que acontece? O coração, por ele não se esvaziar da maneira adequada, por ele ter, por vezes, bater um lado descompassado do outro, ele acaba gerando o trauma de sangue dentro do próprio coração. Porque o sangue dentro do coração, ele flui assim como ele flui por dentro de um vaso sanguíneo. Ele vai indo numa mesma direção. Quando a gente tem uma arritmia, a gente tem o sangue vindo numa direção e o outro sangue vindo na outra direção. Quando a gente tem esse trauma sanguíneo que a gente chama, desencadeia uma série de reações bioquímicas ali que acabam ocasionando a formação de coágulos. Sim. E esses coágulos ficam paradinhos lá dentro do coração. E daqui a pouco
numa dessas batidas fora do compasso, esse coração libera um desses trombos e esse trombo vai e faz o AVC isquêmico. Então, para isso, a gente utiliza anticoagulantes. Os anticoagulantes não só impedem que esse trauma sanguíneo ocasione a formação do trombo, como também, se o paciente já tem trombo, ele desfaz esse trombo dentro do coração e evitando que o paciente tenha o AVC. Então ele evita e previne que aconteça. Evita e previne. Tá? O uso de anticoagulantes diminuiu a incidência de AVC isquêmico nessa população de pacientes com arritmias de uma maneira muito grande. Hoje em dia não existe só uma contraindicação absoluta do paciente não poder utilizar certas drogas anticoagulantes para a gente não anticoagular o paciente. E tem drogas cada vez mais modernas. Hoje em dia é muito mais moderno. Antigamente nós tínhamos só a varfarina, que tinha que ir uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas fazer um exame de sangue para ver como é que estava o nível do anticoagulante. Hoje em dia tem drogas muito mais modernas que não é necessário mais esse tipo de cuidado. O paciente toma uma medicação assim como toma medicação para pressão alta, assim como toma medicação para outras doenças, e são assim, muito efetivas e seguras. Excelente. Henrique, muito bem, Robertinho. Hoje foi tivemos uma conversa fantástica. Que... Túlio abordou temas muito importantes. Que muita gente tem. Hipertensão, então. E às vezes as pessoas não entendem a importância de usar os medicamentos, que é um investimento a longo prazo. Né? Claro. Túlio. Túlio, muito obrigado. Conta para nós onde as pessoas podem te encontrar, o telefone, o endereço do teu consultório. Bem. Bom, a minha clínica fica na Almirante Barroso, esquina com a Voluntários, tá? É a Cardiomed, onde fica o meu consultório. O telefone é 3222-6090. Tá? E aí nós atendemos segunda a sexta, sempre com horários marcados. Para quem está te escutando, passa por essas dificuldades, toma os seus medicamentos mais ou menos. Qual a tua mensagem, Túlio? A minha mensagem é que procure um cardiologista, escute o que o cardiologista vai dizer. Às vezes parece ser muito chato, parece ser muito rígido o tratamento, mas assim, isso é o que vai salvar a tua vida daqui a 20, 30 anos, não é para agora. Tu não vai notar a diferença de um dia para o outro, vai notar a diferença o quanto tempo tu vai viver lá para frente. Então, procure o cardiologista, faça sua revisão com um clínico, se já tem algum diagnóstico, faça uma revisão com um cardiologista e principalmente use corretamente todas as medicações indicadas. Excelente, pessoal. Com essa mensagem do Túlio, nós encerramos mais esse episódio. Aproveita e já manda agora no grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza, eu aposto com você, que tem algum familiar que sofre de hipertensão e não usa os medicamentos de forma adequada. Esteja conosco toda terça-feira, às 19 horas no YouTube, vai o episódio na íntegra, e ao longo da semana e todos os dias temos muito material no Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, em todas as plataformas vocês nos encontram. Henrique. É isso aí, pessoal. Uma boa noite. Sempre terças-feiras, às 19 horas, temos um encontro marcado no YouTube com vocês.